Olá, amigos! Começa agora mais um programa Transição, que tem essa finalidade de levar até vocês essa visão renovada do Espiritismo. Hoje é um dia aqui muito especial, estamos com a presença da dona Terezinha Oliveira, que tem um trabalho muito bonito em Campinas e que vai falar disso também. Mas agora eu começo a perguntar por que ainda, dona Terezinha, as pessoas têm tanto medo de frequentar uma casa espírita? É mesmo, não é? Isso ainda acontece. Bem, eu quero saudar a todos que nos ouvem, que nos assistem, mas há um preconceito, ideias antigas e errôneas, principalmente aquela de que espiritismo é coisa do demônio. Ou então, não mexa com essas coisas que você fica louco, né? Estas coisas, estas ideias têm contribuído muito para que as pessoas fiquem receosas de conhecer, de assistir a algum trabalho espírita. E nós compreendemos esses preconceitos. É como se fosse o desconhecido. Realmente isso aconteceu bastante, mas atualmente já há um campo mais aberto para todos nós, não é? As pessoas começaram a conhecer o Espiritismo através dos livros, através de eventos, através do nosso Chico Xavier. Mas também nós podemos dizer que na convivência, porque muitas pessoas chegaram às casas espíritas e conhecem espíritas. Então elas percebem que os espíritas são pessoas comuns, mas são pessoas que têm um ideal de fraternidade, que seguem os ensinamentos de Jesus. E com o tempo, aquelas ideias errôneas foram se desfazendo. Principalmente porque entre os espíritas, aquela vida disciplinada, fraterna, faz com que muitos cheguem à idade longeva. Vejam, por exemplo, o próprio Chico Xavier, né? 90 e tantos anos. Seu Gonçalves, lá em Cambé, o próprio Divaldo Franco, que já não é um menino. Então, nós temos, assim, muitos espíritas em plena atividade, vidas equilibradas e úteis. E este exemplo é que tem ajudado a desfazer as ideias errôneas e os preconceitos. E de que maneira os espíritas e as casas espíritas podem auxiliar para diminuir esse preconceito, dona Terezinha? Exatamente, Delmar, continuando a viver de um modo equilibrado e que sejam úteis à sociedade, que sejam cumpridores dos seus deveres na família. Dessa forma, pela própria vivência, que é uma demonstração de entendimento e de vontade cristã, nós vamos desfazendo os preconceitos. Com o tempo e as pessoas nos conhecendo melhor, verão que espírita e espiritismo não é nenhum bicho-papão. E a doutrina prega a fé raciocinada. Muito se fala nela. E o que é? Para as pessoas entenderem, o que é fé raciocinada, dona Terezinha? Bem, é preciso que aquilo em que se crê esteja para nós verificado pela razão, dentro da medida do possível. Deus nos deu a capacidade de raciocinar. Nós temos de pensar a respeito. O que eu creio é realmente real? Para isso, na doutrina espírita, nós temos a mediunidade que nos permite um pouco de pesquisa, de experimentação no campo desse invisível e impalpável, mas real, mas verdadeiro. Então, com isso, nós temos conseguido examinar que os pontos nossos de crença estejam realmente fundamentados em realidades, que ainda que não sejam neste mundo reconhecidas, elas são verdadeiras. Nós somos filhos de Deus, seres espirituais. Nós não vivemos simplesmente na matéria, nós vivemos muito espiritualmente, sempre espiritualmente. Ainda que encarnados, nós somos seres espirituais. E peixe não vive fora d'água. Nós, espíritos, nunca vivemos fora da vida espiritual, não é? Então, nós estamos, assim, aprendendo que a nossa fé
tem que ter fundamento em realidades e não em imaginações, não em crenças, simplesmente. Aliás, os amigos espirituais nos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, creia, mas sabendo por que você crê. Então, para nós, a fé está bastante ligada à razão. Antigamente diziam que fé e razão eram coisas diferentes. À luz da doutrina espírita, nós temos a possibilidade de usar o raciocínio para examinar os pontos de fé. E assim uma fé esclarecida resiste bem melhor. Já que a senhora falou em Jesus, como a doutrina espírita explica a multiplicação dos pães, as ressurreições realizadas por Jesus, fenômeno, milagre? Olhe, à luz da doutrina espírita, nós não falamos milagre porque dá a ideia de uma derogação das leis divinas. Tudo que Deus faz é perfeito, é estável, não muda jamais. Dentro das leis divinas, tudo já está programado, previsto, todas as ações dos seres, as possibilidades infinitas, de modo que jamais Deus precisa mudar qualquer de suas leis para ajudar uma sua criatura, para equilibrar a vida universal. Jamais. Deus não muda suas leis, ele é imutável. Mas dentro dessa imutabilidade já há uma previsão admirável para tudo e para todos no que for necessário. Então não costumamos usar a palavra milagres dentro da doutrina espírita, mas usamos a palavra fenômenos, porque são os fatos, às vezes transcendentes, diferentes do comum. Então podemos dizer, as curas que Jesus realizou foram fenômenos admiráveis, dignos de serem vistos, não é? Então, essas grandes realizações espirituais nós chamamos de fenômenos. Mas você me perguntou somente dos fenômenos de Jesus, mas você falou de qual tipo de fenômeno que você perguntou? A multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. À luz da doutrina espírita, nós sabemos que os espíritos, utilizando mediunidades, podem agir tanto no campo intelectual quanto no campo físico. E quando os espíritos conseguem encontrar médiuns que emanem abundante ectoplasma, que é uma substância especial, eles podem agir também sobre o plano físico. Então, nós chamamos estes fenômenos de efeitos físicos. No caso da multiplicação de pães e peixes, acreditamos que possa ter acontecido assim. Então, Jesus dispunha no seu colégio apostólico de Pedro, Tiago e João, que deveriam ser médiuns de efeitos físicos, deduzimos, porque toda vez que Jesus ia realizar alguma cura em especial, um fenômeno da sua transfiguração, por exemplo, com materialização de Moisés e Elias, Jesus sempre estava cercado de Pedro, Tiago e João. E nessa ocasião também lá estavam ele no meio dos outros apóstolos. Então acreditamos que eram eles, os médiuns de efeitos físicos para determinadas realizações e dos quais Jesus se utilizava. Além da multiplicação de pães, nós temos também aqueles fenômenos chamados de ressurreição. Jesus jamais tiraria uma pessoa que está morta dessa situação. As leis divinas também são irrevogáveis. Quando um corpo morre, ele não pode mais voltar à vida, o espírito não consegue mais animá-lo. Esgotou-se a carga vital. Então, o que é que Jesus fazia realmente naqueles casos? Naquela época, o pessoal era um clima quente, quando a pessoa morria, para eles aparentava que estava morta, muitas vezes era letargia, eles sepultavam rapidamente o corpo. Então, eles não entendiam que uma pessoa pudesse ficar num estado letárgico que dá aparência de morte. Jesus, porém, conhecia, tanto que em relação ao episódio de Lázaro, estando longe, ele disse, essa doença não é para a morte.
E quando ele voltou, ele pôde chamar Lázaro, dirigiu-se ao espírito que ainda comandava o corpo. E Lázaro também não estava sepultado numa cova como fazemos hoje. Estava numa gruta, numa caverna. E havia oxigênio bastante para ele continuar vivo. E Jesus lhe dá a ordem, além de usar o seu magnetismo, além da oração que ele fez ao Pai, não é? Ele dá a ordem, Lázaro, vem para fora. Quer dizer que Lázaro estava vivo em estado letárgico. Foram mais curas que Jesus realizou, retirando as pessoas desse estado, e não uma ressurreição, trazer um corpo morto de volta à vida. Então, fale-nos de Jesus, Dona Terezinha, o Cristo de Deus, na visão espírita. Alguns pensam que os espíritas não são cristãos. Verdade. Porque não dizemos que Jesus é Deus. Deus é o Criador. Ele é o Criador de tudo e de todos. Jesus é criatura. Se ele é criado por Deus, ele não é Deus. Certo? Nós não desmerecemos com isso a Jesus, apenas atendemos ao que ele mesmo falou, o Pai é maior do que eu. Allan Kardec, eu acredito que em obras póstumas, há um estudo sobre a natureza de Jesus. E lá ele coloca as palavras dos profetas falando do Messias futuramente, e não o diziam Deus. As palavras dos apóstolos que foram testemunhas das palavras de Jesus, dos seus feitos, eles também não consideram Jesus Deus, não o tratam assim. E o próprio Jesus, que quando aparece ressurgido, e portanto já em espírito, não apenas figura corpórea, Jesus diz a Madalena, vai dizer aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. A reencarnação já tem comprovação científica, Dona Terezinha? Não, nos cânones da ciência atual, nós não diríamos que há comprovação, não. Porque a nossa ciência se fundamenta, por enquanto, na matéria. Ela exige a repetição do fenômeno para poder o cientista observá-lo e depois formular as suas hipóteses, as suas teorias. E nós não temos, então, essa possibilidade ainda, porque os espíritos são seres livres e nós não temos ainda a condição de acompanhar a trajetória deles. Entretanto, esta ideia de retorno do espírito a animar novos corpos, e quando a gente fala assim, muitas pessoas dizem assim, mas como é isso? Eu vou viver no corpo de outra pessoa? Não, não há outra pessoa. É um corpo novo, formado que você forma, não é? A partir da concepção. Você, espírito que já existia antes, você anima esse corpo e ajuda a formá-lo. É seu, não é de ninguém mais, não é? Então, essa ideia antiga de o espírito voltar a formar novos corpos, viver novamente na Terra, ela é bastante antiga. Encontramos em várias civilizações. E nós temos, é claro, muitos fenômenos espontâneos, lembranças, recordações, há livros a respeito, como aqueles 20 casos que sugerem reencarnação do Ian Stevenson. Temos também o professor Banerjee, ou aquele, foi muito célebre, o caso de Bridie Murphy. Isso mesmo. No nosso cinema atualmente, temos filmes interessantes. Naturalmente que alguns, por falta de conhecimento, chegam a certas conclusões errôneas. Verdade. Mas a verdade é que a reencarnação é um fenômeno presente no mundo, na literatura, nas pesquisas científicas, no campo das religiões. E o Espiritismo apenas confirma certas verdades, certas realidades que existem. E a reencarnação é uma delas, é um fato que mais cedo ou mais tarde acabaremos todos constatando. Inclusive pelas questões não explicadas de fobias, né, Dona Terezinha? Às vezes a pessoa ela não entende, ela mesma não entende certas questões e que muitas vezes, se a origem não está nessa existência, estará em outra não só de existência, fobias, né, mas de Dona Terezinha? aptidões.
talentos. As pessoas sabem por si mesmas certas coisas, quer dizer, que já experimentaram, aprenderam em vidas anteriores. Aí temos os gênios, as crianças precoces, não é? Interessante isso de caso de crianças precoces, que é diferente da genialidade. Mozart era gênio. Sim. Além de manifestar aquelas possibilidades no campo da música, ele foi num crescendo. A criança precoce é como aquela Janella De Marco, que dirigia a orquestra. Ela foi precoce apenas, quer dizer, antes da época comum, ela manifestou as suas possibilidades de conhecimento espiritual no campo da música. Mas quando ela atingiu a idade de 20, 30 anos, ela é musicista, mas é normal. Ela não é genial. Dona Terezinha, nós vamos precisar fazer um breve intervalo, mas eu já vou deixar no ar uma questão muito importante para os amigos telespectadores refletirem. A importância, a necessidade da prática da caridade, Dona Terezinha. Certo. Voltamos em 1 minuto com vocês. Agora nós vamos seguir com a nossa querida Terezinha e deixamos uma pergunta no ar. Dona Terezinha, suas considerações sobre a importância da prática da caridade. Delmar, a palavra caridade ficou muito banalizada e às vezes mal entendida. Muitas vezes parece sinônimo de esmola, de doação material. A caridade é muito mais do que isso, não é? Eu gostaria de dizer que antigamente eu pensava que a palavra amor e caridade fossem sinônimos. Mas com o tempo me parece que há uma pequena diferença. Amor é o sentimento, a caridade é o amor em ação. Quando então nós sentimos amor por alguém, pelas criaturas ao nosso lado, que são nossos irmãos, filhos de Deus, quando notamos uma necessidade física, espiritual, e que nós procuramos nos doar, nós estamos exercendo a caridade, que às vezes não se diz uma palavra, mas se vibra, se pensa, se sente. Isso também é caridade, não é? À luz da doutrina espírita, nós temos aprendido com o lema que Allan Kardec colocou, não é? Fora da caridade não há salvação. A humanidade toda, enquanto não encontrarmos esse sentimento de caridade, de amor ao semelhante, que praticamos, nós não vamos encontrar solução para os problemas humanos. Tudo passa pelo sentimento de caridade. Às vezes, num homem público, ele não se diria talvez religioso, entretanto, ele tem o sentimento em relação ao conjunto, à sociedade, aos seres humanos, e ele deseja fazer alguma coisa em benefício de todos. Ele é um homem caridoso, embora não se dê o nome de religioso, não é? Caridade, portanto, é o amor em ação. E à luz da doutrina espírita, nós estamos aprendendo que fora da caridade não há mesmo salvação. Salvação não para o nosso bem-estar, para ficarmos felizes, eu me salvei. Não, a caridade está nos falando que nós somos um conjunto de filhos de Deus. Não há salvação isolada, individual, particular. Nós nos salvamos salvando aos nossos irmãos. E fale-nos um pouco a respeito do seu trabalho no Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas. Fale-nos um pouco da sua trajetória, Dona Terezinha. O Centro Espírita Allan Kardec, lá da cidade de Campinas, está completando este ano, completará em setembro, 72 anos de existência. É uma casa respeitável, que já está firmada no conceito público. Ela possui um setor doutrinário bem firme. Aqui nós falamos da fidelidade doutrinária, não é? Pureza doutrinária, porque todas as ideias estão sujeitas a serem mescladas com outras e às vezes se deturparem. E nós então prezamos pela pureza doutrinária. Assim como Jesus zelava pela sua doutrina,
falando sobre o fermento dos fariseus, não é? Para se acautelarem deles. E nós, então, temos uma casa com 3 núcleos além da sede. Nós temos obras assistenciais, Educandário Eurípides, que foi já um lar de meninos, mas atualmente são cursos profissionalizantes. Nós possuímos, inclusive, uma panificadora. Beleza. Nós temos creches, tanto no Educandário, quanto em Sousas, a creche Gustavo Marcondes. Sousas é um subdistrito de Campinas. Temos também uma casa de apoio à vida que assiste gestantes. Antigamente eram gestantes adultas e agora, pelas situações do país, estamos nas gestantes adolescentes também. Acredito. Nós temos, então, várias obras assistenciais. São 3 creches e mais a Casa de Apoio à Vida. Nesse Instituto Popular Humberto de Campos, que tem uma das creches, é uma ideia do seu Gustavo Marcondes, o fundador. Ele se preocupava muito com o bem-estar das criaturas. E ele fez um setor de escolas para as pessoas que não têm facilidade para frequentar escolas pagas. Atualmente, a Prefeitura e o Estado se uniram ao Centro Espírita Allan Kardec para fazerem do Instituto Popular Humberto de Campos um reduto de ensino admirável. Beleza. Que beleza. Mas seu Gustavo Marcondes, em Ribeirão Preto, já fundara uma escola e biblioteca dos pobres. Ele estava em Campinas, eu não o havia conhecido, e eu, menina, frequentei essa escola, me beneficiei, sabe? Admirável. E depois vim trabalhar com ele, olha como a vida dá voltas, não é? O amor em Sem ação. conhecê-lo. O amor em ação. A semeadura e a colheita para o seu Gustavo Marcondes. Vinha ser uma trabalhadora ali. Ele já está no plano espiritual. Sim. Mas admirável o seu trabalho de educador. Embora ele fosse um funcionário do Banco do Brasil, ele se dedicava muito à instrução da população. Foi realmente um educador. E a nossa casa, então, principalmente, tem um setor doutrinário, que eu tive a felicidade de ser inspirada para começar os cursos doutrinários da casa. Estudos, evangelização da infância, assistência às pessoas que entram na casa, recepção, entrevista, preleção, passe, tudo isto sempre existiu. Mas não havia cursos organizados para as pessoas que quisessem conhecer o Espiritismo. Fui inspirada a começar modestamente, singelamente. Como eu disse a você, não sabia que ia dar nisso tudo, não é? E agora nós temos cerca de 800 companheiros que trabalham nos cursos e na casa. Não é público frequentador, que esse é outro número. Sim. São aqueles que colaboram já na casa, são participantes. Temos cerca de 1000 também alunos nos cursos doutrinários de Espiritismo e temos a felicidade de ser um conjunto que é fraterno. Você sabe que todo o agrupamento humano está sujeito aos nossos problemas de relacionamento, não é? Somos pessoas comuns como todo mundo. Então é preciso que estejamos todos alertados que há um ideal maior, que acima da nossa personalidade existe um ideal a ser cumprido. E acredito que lá no Centro Allan Kardec todos trabalham em prol desse ideal, servindo à sociedade e também ao nosso movimento. E em servir ao movimento, quantos livros a senhora já editou, dona Terezinha? Com os livros de cursos, que foi por eles Sim. que nós começamos, e que são 7 livros, Sim. nós realmente estamos agora com 18, temos mais 11. Olha só. E alguns folhetinhos que são daquelas explicações mais rápidas. São, portanto, 18 livros ao todo. Maravilha. E uns DVDs também. Uma ideia muito interessante. Sim. A senhora podia falar sobre ela também. Este é um ponto que me causa muita alegria. Sim. Surgiu da ideia de alguns companheiros de filmarem as aulas que eu ministrava nos cursos.
e principalmente o curso de iniciação ao Espiritismo, que é a porta de entrada na casa. E ao longo de alguns anos, porque eles não tinham experiência, eles começaram, se cotizaram, compraram a máquina filmadora e aprenderam a lidar com ela. E ao longo de uns 3 anos, me acompanhando para lá e para cá, eles conseguiram filmar todas as aulas do curso de iniciação ao Espiritismo. Depois, a Versátil Home Video se interessou pelo trabalho e fez naturalmente a edição, enriqueceu-a com depoimentos de confrades, me colocaram declamando algumas das poesias que me foram inspiradas, puseram relatos biográficos, muito interessante. E ficou esse volume que você tem ali, que são 6 DVDs, com o curso inteirinho, são 30 e tantas horas de aulas. São a base da doutrina espírita. E me parece, desculpe, Delmar, eu falo demais às vezes, mas me parece que é muito útil esse DVD para pequenas casas espíritas que não possuem expositores. Eles podem projetar as aulas e, ao final, comentá-las com as pessoas. E também há pessoas que ainda não têm coragem de ir a uma casa espírita. Também. E elas podem, no seu próprio lar, assistir tranquilamente, sem se comprometerem. E também aqueles que estão acamados, exatamente, que estão doentes, com dificuldade, têm aquela saudade de estar na casa espírita, Dona Terezinha. Como você lembrou bem, é mesmo. Dona Terezinha, uma alegria tão grande estar na sua presença. Eu gostaria que a senhora deixasse para os telespectadores suas considerações finais. Bem, caros amigos, caros irmãos, nós estamos com a oportunidade de mais uma existência que nos é concedida por Deus, neste mundo corpóreo, neste planeta Terra, rico de oportunidades, para que nós desenvolvamos o nosso intelecto e o nosso sentimento, a nossa capacidade de ação. Aproveitemos, não nos queixemos. A vida realmente é luta a propósito. Relembrando o Gonçalves Dias, não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. Se a vida é combate que aos fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Confiemos em Deus, em Jesus, nos nossos amigos protetores espirituais que todos os temos, e sigamos avante, dia a dia, hora a hora, na direção do bem. A nossa gratidão à Dona Terezinha, a gratidão a você que nos permite estar na sua companhia. O programa Transição termina hoje por aqui. Mas esse tema, estudos espíritas e a doutrina, continua aí no seu coração para que você possa refletir durante toda a semana. Até o próximo Transição.